Gravação da aula para não esquecer, tá? E vou montando aqui o preparativo para a gente seguir os nossos estudos de hoje. Deixa eu ver isso aqui. Compartilhar. Eu só vou dar início à nossa aula de hoje, enquanto os outros estão chegando, tá? Como na semana passada a gente já trabalhou com grandezas diretamente proporcionais e eu também comentei com vocês, né, como se resolve grandezas inversamente proporcionais, a gente vai seguir já direto. Eu não vou voltar na teoria, não. Eu acho que vocês já têm condição de fazer sozinhos. Vamos ver isso aqui e a gente vai resolvendo juntos. Ó, no dia do químico, resolveu-se presentear 24 livros de química geral para os melhores alunos das classes do primeiro ano de química, com incentivo aos estudos. Os professores se reuniram para escolher quem seriam esses alunos, e segue a opinião de 3 professores. O professor A queria distribuir para 6 alunos, o B para 4 alunos, e o professor C para apenas um aluno de cada primeiro ano. Lembrando que nós temos 3 primeiros anos. Determine. Letra A. O número de livros por aluno, caso a opinião do professor A seja acatada. B. O número de livros por aluno, se a sugestão do professor B for a escolhida. E C. O número de livros, se a última sugestão for a vencedora. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que montar o quadrinho. Então, o quadrinho, eu estou considerando aí 2 grandezas. Quais são as grandezas? A quantidade de livros e o número de alunos que vão receber os livros. Então, eu monto, né, o quadrinho com essas 2 grandezas, número de livros e o número de alunos. Se fosse apenas um aluno vencedor, quantos livros ele ia ganhar? Os 24. Aí, na letra A, eu coloco na segunda linha, quantidade de alunos, 6, que é a opinião do professor A. Quantos livros vai ficar para 6 alunos? Então, obviamente, se eu aumento a quantidade de alunos, eu vou diminuir o número de livros por aluno. Então, a grandeza é inversamente proporcional. Na hora de montar, eu monto 24 dividido por x, e do outro lado, coloco 6 em cima e 1 embaixo, é igual a 6 dividido por 1. Fazendo a multiplicação cruzada, x é igual a 21 dividido por 21, não, 24 dividido por 6 vai dar 4 livros para cada aluno, isso na letra A. Na letra B, eu monto o mesmo quadrinho, número de livros, número de alunos. Se eu tiver um aluno só, eu vou dar para ele 24 livros. E se eu tiver, o professor B sugere 4 alunos. Quantos livros vai ser para 4 alunos? Monta o quadrinho, a setinha, né, de livro é de baixo para cima, a de aluno cresce de cima para baixo, é inversamente proporcional, mantém a continha 24 dividido por x é igual a 4 dividido por 1, porque a segunda inverte. Fazendo essa inversão, vai ficar x igual a 24 dividido por 4. Cada aluno vai receber 6 livros.
No item C, montando um quadrinho, o número de livros, o número de alunos. Se eu tiver só um aluno, esse aluno ganha 24 livros. A sugestão do professor C é 3 livros. Perdão, distribuir o livro para 3 alunos. Se eu colocar 3 alunos, quantos livros será para cada aluno? X. Daí fica 24 dividido por x é igual a 3 dividido por 1. Multiplica cruzado. E eu vou ter o valor de 8 livros para cada aluno. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não havendo questionamentos, é porque vocês entenderam. Vamos seguir. Segundo exercício. Um tanque cilíndrico é completamente cheio em 5 horas, com vazão de 50 metros cúbicos por hora. Determine o volume do tanque. Para eu saber o volume do tanque, se eu sei que cada hora está chegando 50 metros por cúbicos, em 5 horas é 5 vezes 50. 5 vezes 50 vai dar 250 metros cúbicos. Essa é da letra A. Então, a letra A não é uma questão de grandeza, não. É uma continha de regra de 3, tá? Direta. No B, ele pergunta o tempo de operação se a vazão cair para 20 metros cúbicos por hora. Aí eu tenho que montar o quadrinho. Qual a grandeza que vai entrar aí? O tempo e a vazão. Quando a vazão é 50, ele enche em 5 horas. Quando a vazão cai para 20, quanto tempo que vai encher o tanque? Se eu diminuo a vazão, eu vou gastar mais tempo para encher. Então, a grandeza é inversamente proporcional. Quando diminui uma, aumenta a outra. Fazendo a continha, fica 50 dividido por 20 é igual a T dividido por 5. Isolando a letra T, eu vou chegar no valor de 12 horas e meia. 12,5 horas, que será o tempo de operação quando a vazão cair para 20 metros cúbicos. A letra C. A vazão, se o tempo de enchimento for reduzido para 2 horas. Monta o quadrinho. Vazão e hora. Quando a vazão é 50, demora 5 horas. Se acontecer de eu reduzir o tempo para 2 horas, qual será a vazão? Então, para eu encher em menos tempo, eu tenho que aumentar a vazão. Aí a vazão aí bota X. 50 Ô, de 20. professor, Oi. desculpa, mas eu não consegui ouvir o raciocínio da B. Você poderia explicar B. novamente? Então, eu vou repetir para o senhor. Num problema de grandeza, eu tenho que saber quais são as grandezas envolvidas. No B, ele considera o tempo e a vazão. São 2 grandezas. Aí eu preciso montar o quadrinho. Então, no quadrinho, eu coloco numa coluna vazão, na outra coluna o tempo. Na primeira linha, eu vou colocar, quando a vazão for 50, eu demoro 5 horas para encher o tanque. Na segunda linha, ele fala, se a vazão cair para 20, quanto tempo que demora para encher? No caso, seria 12, alguma coisa. 12,5. Então, a vazão cai de 50 para 20. A hora demorava 5 horas quando a vazão é 50. Se eu diminuir a vazão, eu vou demorar mais tempo. Isso é um caso de grandeza inversamente proporcional. Entendi. Aí você mantém a primeira razão, a segunda você inverte e o tempo será 12,5 horas. Entendi, A letra professor. C
as grandezas envolvidas é vazão e o tempo de novo. Então, eu escrevo vazão em metro cúbico por hora e o tempo na segunda coluna em hora. Quando a vazão é 50, o tempo que demora é 5. Se eu diminuir o tempo para 2 horas, quanto será a vazão? Para eu encher em menos tempo, eu preciso de uma vazão maior. Então, continua sendo um problema de grandeza inversamente proporcional. Eu mantenho a primeira fração, tá? Que é 50 dividido por x, e a segunda inverte, fica 2 sobre 5. Multiplicando em cruz, eu vou ter o valor de vazão de 125 metros cúbicos por hora. Professor, quanto Vamos deu ir o para a resultado do terceira? senhor da C? Professor, tá me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Está baixinho, mas estou ouvindo. Quanto deu o resultado do senhor da C, professor? Perdão. Resultado de que letra? Da letra C, do 2? Deu 125 metros cúbicos por hora. Beleza, professor. Obrigado. Terceira questão. Dois estagiários de laboratório trabalham 4 horas por dia, de segunda a sexta, realizando 100 preparações de amostras em 30 dias. O responsável pelo laboratório resolveu contratar mais 3 estagiários para ajudar nas tarefas, mantendo o mesmo número de preparações de amostra. Em quantos dias a nova equipe concluirá a tarefa? Essa é a primeira pergunta. E se forem contratados mais 2 estagiários, quantos dias serão necessários para executar o trabalho? Segunda pergunta. E se por conta da pandemia resolver contratar apenas mais um estagiário, em quantos dias realizarão as tarefas propostas? 3 perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar as grandezas que estão envolvidas na situação. Eu tenho aí o número de estagiário, que muda. Primeiro é 2, né? Começa com 2, depois muda para 5. Na primeira pergunta. Na segunda, para 4, né? Que é 2 mais 2 é 4. Na última ficam só 3. Outra coisa que vai mudar também, que vai variar, é o tempo de preparação. Que no início, ele fala que os 2 estagiários conseguem fazer o trabalho em 30 dias. Então, nós temos o tempo e a quantidade de tempo e o número de estagiários. Daí eu monto o quadrinho com isso. Número de estagiário e o tempo em dias. Na primeira linha, quantos estagiários tinha no começo? 2. Qual o tempo que eles demoram para fazer o trabalho? 30 dias. Na segunda linha, quanto o cara contrata? Mais 3. 3 mais 2, 5. Então, na segunda linha, coloca 5 estagiários. Quanto tempo demora para fazer o serviço? X. Eu coloco a letra T. Se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, o serviço vai ser feito mais em menos tempo. Vai ser feito, né, com menos tempo. Portanto, é um problema de grandeza inversamente proporcional. Essa grandeza inversamente proporcional, eu vou resolver mantendo uma fração e invertendo a outra. Então, 2 sobre 5 é igual a t dividido por 30. Fazendo essa continha, eu vou chegar no valor da primeira pergunta. Vai demorar 12 dias para a nova equipe fazer o trabalho. Resposta da primeira questão, 12 dias. Na segunda pergunta, eu vou montar o quadrinho. Número de estagiários e tempo em dias.
De início, quando tem 2 estagiários, demora quantos dias? 30. Se eu aumentar para 4 estagiários, vai demorar X. É a mesma ideia do anterior. Aumenta o número de estagiários, vou diminuir a quantidade de dias. Então, mantém a primeira fração, 2 sobre 4 é igual a outra invertida, x sobre 30. Multiplica em cruz e acha o valor de 15 dias. Então, segundo a resposta, 15 dias. Na terceira, monta o quadrinho, número de estagiário, tempo em dias. Quanto tem no começo? 2 estagiários. Quanto tempo demora para fazer o serviço? 30 dias. Se eu aumentar para 3 estagiários, quanto tempo vai demorar? Faz a continha, vai chegar no valor de 20 dias. Beleza? Pessoal, tem gente que chegou atrasada. Eu vou explicar a quarta questão, depois eu volto de novo na primeira e na segunda, tá? Quarta questão. Professor, Oi. desculpa, quanto deu a última da 3? A última pergunta deu 20 dias. Beleza, obrigado. Quarta questão. No pátio de produtos químicos de um terminal petroquímico, um operador precisou empilhar uma certa quantidade de caixas em forma de cubo. Se ele fizer a pilha com 4 caixas na base, irá empilhar 6 fileiras de caixas. Se ele fizer a base com 3 caixas, quantas fileiras irá empilhar? Então, aqui a questão é o seguinte, eu tenho identificar as grandezas. Eu vou trabalhar com caixas na base, número de caixas na base e o número de fileira de caixas. São duas grandezas. Se a base tiver 4 caixas, eu vou empilhar 6 fileiras de caixa. Se eu colocar menos caixa na base, obviamente, eu vou precisar fazer mais fileiras. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aí eu monto o quadrinho, número de caixa, número de fileira. Quando eu tiver 4 caixas na base, eu faço 6 fileiras. Coloca na primeira linha. Na segunda linha, se eu diminuir a base para 3 caixas, quanto vai ser de fileira? X. São grandezas inversamente proporcionais, coloca as setinhas invertidas. Aí mantém a primeira razão, 4 sobre 3, e inverte a segunda, é igual a x sobre 6. Multiplicando em cruz, eu chego no resultado de 8 fileiras. Professor, Oi. eu fiz com a regra de 3 e deu certo. Tem algum problema? Ou... Mas é o que nós estamos ensinando, filho, regra de 3. Entendi. Entendeu? Eu só vou pedir para o senhor montar o quadrinho. Tudo bem. Igual está na apostila. Monta o quadrinho e faz a regra de 3 baseado no quadrinho. Tá ok. Pessoal, teve gente que chegou atrasado, né? Eu vou voltar para explicar a primeira e a segunda questão. Nessa 4 aqui, alguém tem alguma pergunta? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta referente à questão 3. Tem que fazer uma tabela para A cada pergunta. a cada pergunta? Sim, Tá senhor. bom. Pessoal, voltando para a primeira questão, para quem chegou atrasado. O texto diz o seguinte: no dia do químico, resolveu-se seria com 24 livros, né? Faltou a palavra com ali, livros de química geral, para os melhores alunos das classes do primeiro ano de química, como incentivo aos estudos.
Os professores se reuniram para escolher quem seriam esses alunos. Segue a opinião de 3 professores. O professor A queria distribuir para 6 alunos, o B para 4 alunos e o C para apenas um aluno de cada primeiro ano. Lembrando que na escola tem 3 primeiros anos. Então, letra A. Determine o número de livros por aluno, caso a opinião do professor seja acatada. Pessoal, nesse tipo de problema, eu peço a vocês que montem um quadrinho para cada pergunta, cada questão. Coloca nas colunas, são 2 colunas, com 2 grandezas. As grandezas envolvidas aqui são o número de livros e o número de alunos que vão ganhar os livros. Aí eu coloco o quadrinho com 2 colunas. A primeira coluna eu vou escrever número de livros. E na segunda, número de alunos. Então, na primeira linha, eu vou colocar na coluna do aluno 1. Se eu tivesse só um aluno, quantos livros ia dar para ele? Todos os livros, 24. Então, fica 24 na coluna de livro e 1 na coluna de aluno. Na segunda linha, eu escrevo o que ele está perguntando. O número de livros por aluno, eu não sei, é X. Caso a opinião do professor A seja acatada. O que o professor A sugeriu? Que distribua para 6 alunos. Então, se eu aumentar o número de alunos, obviamente, vai ficar menos livro para cada aluno. São grandezas inversamente proporcionais. Coloca a setinha. Setinha para cima, setinha para baixo. Tá? O número de alunos, a seta é para baixo, porque vai de 1 para 6, o valor aumenta. De livros, a setinha para cima, porque o X vai ser um valor menor que 24. Mantendo a primeira fração, 24 dividido por X, eu coloco o sinal de igual, a segunda inverte, fica 6 em cima e 1 embaixo. Aí multiplica em cruz. X vezes 1, X vezes 6 é igual a 24 vezes 1. Isolando o X, fica X igual a 24 dividido por 6. Cada aluno vai receber 4 livros na resposta da A. Usando o mesmo raciocínio do AB, que a sugestão do professor são 4 alunos, no final vai dividir 24 por 4, será 6 livros para cada aluno. E na C, eu vou dividir 24 para 3 alunos. Serão 8 livros para cada aluno. Ok? Não se esqueça de fazer o quadrinho para cada letra. No segundo exercício, para quem não estava aí, na explicação... Professor, Oi. sobre a primeira atividade, o Sim. senhor fez referente a apenas uma sala, não é isso? Que atividade? O exercício 1 da distribuição dos livros, Na letra A? acho que nas 3 letras, né? A gente dividiu, por exemplo, na letra A, a gente dividiu os 24 livros para 6 alunos. Sim, mas Mas a classe aqui, presta atenção. Ele fala melhor os alunos das classes. Então, a classe é no plural, não é para uma só, não. entendi, mas no caso, por exemplo, na C, que tem apenas um aluno que vai ser distribuído, então das 3 salas, só um aluno vai ser contemplado. Então, daí são 3 alunos. Então, na C são 3 alunos. Sim. Porque no enunciado tá 1. Então, um aluno de cada primeiro ano. Na escola, é que eu esqueci de escrever que essa escola é nossa. A nossa escola tem 3 primeiros anos. Não, sim. Então, como é referente à nossa escola que tem 3 primeiros anos, a questão A, como está falando que seria para 6 alunos, seria 6 alunos de cada sala, não é isso? Não, para esses alunos ali não está falando de cada sala. Então, só mas também na letra C que eu especifiquei que era um aluno tá. de cada primeiro ano. As outras Beleza. não, é no geral. Então tá tranquilo. Beleza? Então tá certinho. Obrigado, professor. Nada. Vamos para o segundo exercício.
Um tanque cilíndrico é completamente cheio em 5 horas, com vazão de 50 metros cúbicos por hora. Determine o volume do tanque. Então, o volume é a capacidade desse tanque. Se ele é cheio em 5 horas e cada hora cai lá dentro 50 metros cúbicos, é a multiplicação. 50 vezes 5 dá 250 metros cúbicos. É o volume do tanque. B. O tempo de operação se a vazão cair para 20 metros cúbicos por hora. Aí eu já tenho que montar a tabelinha. Monta a tabela. Quais as grandezas desenvolvidas? A vazão e o Professor, qual o Oi. valor da A, por favor? 250. Obrigada. Na letra B, é um exercício de grandeza. Eu tenho que ver se a grandeza é diretamente proporcional ou não. Então, eu vou montar o quadrinho. Numa coluna, coloca vazão em metro cúbico por hora. Na outra coluna, coloca o tempo em hora. Então, na primeira linha, quando a vazão for 50, quanto tempo demora para encher? 5 horas. Se a vazão cair para 20, quanto tempo demora para encher? X. Se eu diminuo a vazão, vai demorar mais tempo. Então, a vazão setinha para baixo, tempo setinha para cima. Perdão, é isso mesmo, né? 50 cai para 20. Então, a setinha da vazão é de baixo para cima. O tempo 5 vai demorar mais tempo, vai aumentar o tempo. Setinha do tempo é de cima para baixo. Aí, na hora de montar, fica 50 dividido por 20 é igual a x dividido por 5. Porque a segunda inverte por ser grandezas inversamente proporcionais. A conta da letra B vai dar 12,5 horas. Ou 12 horas e meia. Na letra C, ele muda a pergunta. Ele quer saber a vazão, se o tempo de enchimento for reduzido para 2 horas. Então, a vazão, né, eu vou montar o quadro igual ao do anterior. Duas colunas, na primeira coluna escreve vazão, na segunda escreve tempo. Quando a vazão é 50, o tempo é 5. Se eu mudar o tempo para 2, a vazão, logicamente, vai ter que aumentar. Então, a setinha da vazão é de cima para baixo, a setinha do tempo é de baixo para cima. Aí, na montagem da conta, 50 dividido por x igual a 2 dividido por 5. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou achar a vazão igual a 125 metros cúbicos por hora. Tudo bem? Perguntas? Pessoal, não havendo perguntas, eu quero reforçar aqui para vocês que tem gente que não está fazendo cálculo, só colocando o resultado. E eu estou anotando esses alunos, eu estou respondendo para eles, né, para quem faz assim, que não deve continuar fazendo assim. Essa disciplina, ela exige que vocês façam todas as etapas de cálculo, porque eu quero entender como é que você chegou no resultado. Eu preciso entender o seu raciocínio. E existe outros grupos de alunos que faz a conta até direito, só que não coloca a resposta. Chega no número e deixa o número solto, sem nenhuma unidade. Isso também está errado, está incompleto. Se eu coloco uma resposta de número sem unidade, eu não sei, né, se você entendeu que era para colocar unidade, se você sabe que tinha que botar unidade. Então, fica o raciocínio interrompido. Eu não consigo entender até que ponto você sabe fazer ou não. Então, coloca a resposta direitinho. Não é que nem ali, na primeira questão. Letra A, o número de livros, caso a opinião do professor A seja acatada. Faz as contas, no final escreve a resposta. Será, né, distribuído tantos livros para cada aluno. Aí eu vou compreender que você fez as contas direitinho, entendeu que conta que era para fazer,
e também sabe a resposta do exercício, tá? Faça assim que não teremos dificuldade depois. E vai chegar uma hora da gente dar nota para vocês. Nessa hora eu vou considerar quem faz os cálculos direitinho com resposta vai ter uma nota melhor do que aquele que ou coloca a sua resposta ou não coloca a unidade no final, tá bom? Outra coisa importante, eu tenho observado que tem alunos que continuam, né, fazendo atividade, emprestando para o colega a foto, o exercício que ele fez, para também entregar igual. Quem tiver idênticas fotos, eu vou anotar o nomezinho, quando tiver que dar nota, eu divido a nota também. Então, assim, você não é impedido de ajudar o colega. Vocês podem ajudar os amigos de vocês. Mas fala para os caras, pô, personaliza, coloca o teu nome, faz suas contas, dá um jeito. Agora, entregar igual, até os erros, até as vírgulas, aí fica difícil. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Oi. Na hora que for montar a conta, tem que inverter? Não pode fazer igual a gente fazia antes, que era seguir retinho? Então, minha querida, porque a técnica da apostila, né, que está sendo orientada por vocês, é de fazer o cálculo invertido. Eu vou tirar uma foto de uma questão, para vocês verem como é que está feito aqui, para vocês usar como modelo das outras, tá? Beleza. Eu vou mandar para vocês a questão de número 1, resolvida tudo bonitinho. Aí. Quem perguntou é de um QA ou um QB? Um QC, um QB ou um QC? Um QP. Tá, então vai para vocês primeiro. Então, essa daqui que eu estou mandando agora é da questão primeira, tá? Então, aí tem a montagem dos quadrinhos. Então, todas essas questões tem que montar esses quadrinhos aqui. E colocar a setinha do lado. Na hora de montar a proporção do lado, você mantém o primeiro quadrinho do jeito que está e o segundo você inverte. E a multiplicação é cruzada. Professor? Oi. Eu também poderia mandar para o primeiro QC, por gentileza? Sim, senhor, claro. Eu ia fazer isso já. Tá bom, obrigado. Professor. Oi. Tem como o senhor voltar na letra B da 2, por favor, que eu tô com dúvida, porque ele pede o tempo, né? Sim, eu deixo só terminar aqui de mandar para um QC, que eu já... Tá. Ô, professor, eu tenho dúvida num negócio que, tipo, não deveria ter dúvida, né? Mas eu tenho. Qual que é a pergunta mesmo da questão? Não, é na hora de montar, na seta. Porque, tipo, eu montei, eu fiz a seta invertida. É que o senhor enviou. Ah, sim, mas aí você tem que observar. Ó, a coluninha não tem dois números, um em cima e um embaixo? Tem. Você tem que observar se o número aumenta ou diminui. Não, eu sei. Tem que... mas, por exemplo, eu pensei assim. Na primeira coluna, o número ele diminui. E na segunda coluna, o número de aluno aumenta. Aí eu penso, tipo, aumenta o aluno. Então, é para cima. Só que é ao contrário. Se primeiro o aluno é 1, depois vai para 6, está aumentando de cima para baixo. Então, o sentido da seta é para baixo. Não, entendi. Tá? Tá. Mais alguma pergunta? Tinha alguém que perguntou alguma coisa de alguma questão. Foi a letra B da 2. Da 2? A letra B porque da 2. Então, ele dá 125, né? O senhor falou. Perdão, deixa eu ver aqui, a gente fala. Na 2 ele pergunta o tempo, né? O tempo é 12,5 horas. Ah, tá. Era essa a minha dúvida mesmo. Porque ele pediu o tempo. Isso. Não. Não? Então, não havendo dúvida, Professor. Oi, diga. Eu fiquei com dúvida na C, porque... Não sei, fiquei com dúvida. Qual? Entendi. Na C da primeira. Na C da primeira. Ele pergunta o número de livros por aluno se a última sugestão for a vencedora. Qual que é a última sugestão? O professor C, ele fala que tem que dar o livro para
um aluno de cada primeiro ano. Como na nossa escola, né, esse problema aqui está baseado no 1º de maio. Nós temos um QA, um QB e um QC, um aluno de cada classe, são 3 alunos. 3 alunos, no caso. 3 Tá. alunos. Aí eu vou dividir 24 por 3, vai dar quanto? E aí, vai dar 8. Aí dá 8 livros por aluno, tá? Mas aí tem que seguir a montagem, que nem eu mandei para vocês do primeiro exercício, eu mandei a resolução direitinho aí como é que faz. Monta o quadrinho direitinho, tá? Coloca as setinhas invertidas, escreve a proporção, mantenha a primeira razão igual o do quadro, a segunda razão inverte e multiplica cruzado. Tranquilo? Professor, Eu. nossa, do jeito que o senhor está explicando, professor, está ficando muito fácil, porque assim a gente assiste a aula, e como o senhor está gravando, o senhor está postando, Sim. aí a gente está tendo oportunidade de revezar, de fazer uma revisão do que foi explicado, está facilitando muito o trabalho, professor. Muito obrigado. Que bom, fico feliz de saber isso. Maravilha. Tá facilitando. Então, pessoal, a aula de hoje é isso aí. Tudo bem? Ah, tá bom. Podemos terminar? Pode, Só pode. mais Então, tudo de raciocínio. bom para os senhores. Vou fechar aqui a tela, tá? O seu Diego tá com dúvida. Até a próxima aula semana que vem. Professor, E... Professor, o Oi, Diego tá com dúvida. quem tem dúvida? só seguindo aqui o raciocínio da 1 aqui, da C da 1, né? No Sim, caso, na nossa coluninha do professor C, a gente vai fazer o 24 dividido por 1, que vai dar os 24. Só que são 3 alunos, a gente acaba dividindo por 3, né? Isso para dar o resultado de 8. mas na montagem aí do quadrinho, o Diego, fica 20, na primeira linha da coluna é 24 livros para um aluno. Aí na segunda linha eu coloco X livros para 3 alunos. Na hora de fazer a conta, eu mantenho 24 dividido por X, coloco o sinal de igual e inverto da segunda. Fica 3 dividido por 1 e multiplica em cruz. Entendi, professor. Aí na hora de isolar os X, você vai dividir o 24 por 3. Entendi. Entendeu? As mãos suou hoje porque eu não consegui ver o senhor na tela.